Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um domingo, para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sempre digo nas minhas lições aqui que é um privilégio muito grande, irmãos, nós podermos acordar e logo no primeiro dia da semana, logo no domingo, nós começarmos a estudar a Palavra de Deus, nós começarmos a meditar na Palavra de Deus logo no primeiro dia de semana. É um privilégio muito grande que nós temos. Eu sou muito grato a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui junto com os irmãos, de nós podermos meditar nessa lição, de sermos encorajados, de termos a nossa fé aumentada, a nossa fé renovada através dos exemplos que a gente vem estudando, né, no livro de Atos e que hoje também será assim, através da vida de Paulo. Hoje nós estudaremos a lição 10. E eu quero convidar você já logo desde cedo, assim, você que já está começando a assistir esse vídeo, a você compartilhar esse vídeo, né? Compartilhar o link nos seus grupos, compartilhar nos seus status, com os seus contatos, para que o maior número de pessoas possível ele seja alcançado, né? Através da pregação da palavra de Deus. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a sua família. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. A gente sempre faz aqui as transmissões das nossas aulas semanalmente, dos nossos cultos de domingo aqui semanalmente também. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado, que a sua vida vai ser edificada através de todo o conteúdo, né, que é postado aqui no nosso canal. Antes de começarmos a nossa lição, propriamente, né, de entrarmos na lição aqui na revista, eu quero te convidar a orar. A gente abrir aqui essa lição falando com Deus, né? Pedindo a Ele para nos dar uma aula abençoada. Então feche seus olhos aí onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, enfim. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado, Deus, por mais uma oportunidade, Pai, de podermos ler da Tua Palavra, de podermos estudar, meditar e aprender da Tua Palavra, Deus. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos proporciona de logo no primeiro dia da semana, Deus, logo pela manhã, nós podemos fazer isso, Deus. Muito obrigado, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe a minha vida, abençoe cada um dos irmãos, Deus, que irá assistir esse vídeo, tanto agora quanto depois. Que o Senhor abençoe cada vida, abençoe cada família, que o Senhor fale, Deus, que a Tua Palavra fale aos corações, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos aqui para a nossa revista, irmãos. Antes, na verdade, de entrarmos aqui na lição, eu quero só deixar uma observação aqui para os irmãos de que essa nossa aula de agora, especificamente essa aula de hoje aqui que eu estou dando, ela não está ao vivo, tá? Eu estou gravando esse vídeo aqui no sábado, tá? Hoje é dia 28, sábado, e porque aqui em casa eu estava com problemas de internet. Então eu achei mais seguro fazer a gravação dessa aula e disponibilizar para os irmãos no domingo, na hora da EBD, do que a gente correr o risco de repente chegar na hora da aula ao vivo e a minha internet aqui não está funcionando e a gente acabar perdendo essa aula. Então, essa aula aqui está sendo uma aula gravada, tá no sábado, mas ela já vai ser disponibilizada normalmente como se fosse uma aula ao vivo, tá? Nós teremos aqui a revistinha passando aqui na tela, tá? A diferença que os irmãos vão perceber é que não tem o chat do lado, né? Mas tem a parte dos comentários aqui embaixo do vídeo, que os irmãos podem ficar à vontade para deixar os comentários e depois eles serão lidos, né? Os irmãos fiquem à vontade para poder curtir o vídeo, né? Deixar o seu comentário a respeito de alguma coisa que Deus possa ter falado com você naquele tópico da lição. Os irmãos fiquem à vontade. Essa vai ser a única diferença, tá? A gente não vai ter aquele chat ali do lado, mas o vídeo vai ser normalmente, tá? Como se fosse uma lição ao vivo. Eu quero te incentivar a você assistir o vídeo até o final, assistir toda a lição, ficar presente aqui com a gente em toda a lição, tá? Então vamos aqui para a nossa revista. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem por título Uma Viagem Dramática a Roma. A lição de hoje, irmãos, ela na verdade ela é uma continuação das lições anteriores, né? Como se fosse ali uma narrativa que a revista veio trazendo para a gente.
desde as viagens missionárias de Paulo, tá? Até a própria chegada de Paulo em Jerusalém, e agora nós vamos estudar a viagem de Paulo de Jerusalém até Roma. Então o que estava acontecendo aqui? Vamos só contextualizar antes da gente entrar aqui na lição, né? Paulo ele tinha feito suas 3 viagens missionárias, que nós estudamos nas lições anteriores. Depois Paulo ele retorna para Jerusalém, né? Lá ele é recebido com alegria pelos irmãos, né? Ele relata aquilo que ele tinha feito em suas viagens. Só que logo depois disso, Paulo ele é perseguido, Paulo ele é espancado, né? Aqui a revista nos fala, por alguns judeus, a revista chama de judeus não cristãos asiáticos, tá? E Paulo ele é preso. E depois de Paulo ser preso ali, ele é entregue, né? Eu estou só resumindo aqui porque é uma narrativa um pouco grande, mas Paulo ele é entregue ao governador Félix na época, e Paulo sempre ali apresentando a sua defesa. A Bíblia nos fala que Paulo ele fica preso por Félix por 2 anos, um longo período. Paulo sempre apresentando sua defesa, sempre se defendendo daquilo que ele estava sendo acusado. O governador Félix ele foi substituído, tá, pelo governador Festo, e Paulo novamente apresentando sua defesa. Paulo apresenta sua defesa até mesmo diante do rei Agripa. E quando Paulo estava apresentando ali sua defesa para o governador Festo, Paulo ele apela, né, ele exige um direito que ele tinha enquanto cidadão romano, tá, de poder ir até o imperador. E quem que era o imperador? Era a autoridade maior ali dentro do Império Romano, né? Era uma autoridade maior do que os governadores, e Paulo, enquanto cidadão romano, ele tinha esse direito. Então ele apela, né? Ele exige esse direito que ele tinha de ir até o imperador César. E nessa lição agora, de hoje, a gente vai estudar exatamente isso, o quê? A viagem que Paulo faz de Jerusalém, que é onde ele estava preso, até Roma. Ele estava indo de encontro ao imperador César. Então nessa lição nós vamos estudar exatamente essa viagem, o que Paulo passou, os acontecimentos dessa viagem, até a própria chegada de Paulo a Roma, que é quando acaba o livro de Atos, tá? No capítulo 28. Então na sua revista, ou na Bíblia, ou até mesmo aqui na tela, acompanhe o nosso texto bíblico básico. O texto bíblico básico está lá em Atos 27, versículos 1 e 2, e depois ele vai dos versículos 18 ao 24. Tá? Se você tiver sem a revista ou sem a Bíblia aí no lugar que você está, você pode acompanhar aqui pela tela, que eu disponibilizei o texto aqui para a gente. E diz assim, o versículo 1. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Agora o versículo 18. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao 3º dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Versículo 22. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, versículo 24, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Então esse texto aqui, irmãos, ele está retratando para a gente bem o que foi a viagem deles. Tá? É uma narrativa aqui dos acontecimentos da viagem, basicamente.
Se a gente continuasse lendo aqui após o versículo 2, né, a gente leu o 1, o 2, depois foi para o 18, mas se a gente continuasse lendo aqui o versículo 3, 4, a gente iria ver que Paulo ele tinha alertado aos comandantes ali do navio, né, os líderes do navio, os responsáveis pelo navio, de que era perigoso eles viajarem naquela época, que provavelmente seria uma viagem danosa, muito por conta das condições climáticas. Paulo ele era um navegador experiente, ele já tinha passado por várias experiências dessas. E ali a gente veria que Paulo ele alertou os responsáveis daquele navio, mas só que os responsáveis eles não deram ouvido. E no versículo 21, que a revista traz aqui para a gente, Paulo ele diz, né, olha, foi razoável, seria razoável se vocês tivessem me ouvido e não partido de Creta. Assim vocês evitariam esse incômodo e essa perdição. É como se Paulo ali estivesse dizendo para eles, olha, eu avisei vocês, só que vocês não quiseram me dar ouvido, né? E a Bíblia que segue dizendo que um anjo disse para Paulo, né, um anjo de Deus disse a Paulo, Paulo, não temas, porque importa que você seja apresentado a César e Deus te deu todos quantos navegam contigo. Então aqui a gente percebe que Deus ele encorajou Paulo. Né? Andrés até semana passada nos disse isso na nossa lição lá na igreja, na nossa BD lá na igreja, de que se Paulo não tivesse precisando de encorajamento, muito provavelmente Deus não falaria isso com ele. Mas só que para Deus ter falado para o Paulo, Paulo, não temas, ou Paulo, coragem, né, tenha bom ânimo, é que Paulo provavelmente ali ele estivesse precisando ouvir isso, né, ele estivesse precisando de ânimo, ele estivesse precisando de coragem, ele poderia talvez estar com um pouco de medo diante da situação, só que Deus ele veio e disse para Paulo, Paulo, não temas. E logo assim que Paulo recebe esse recado de Deus e que seu ânimo muito provavelmente é renovado, Paulo ele repassa, né, esse recado para o restante da tripulação. Ele encoraja o restante da tripulação dizendo que eles passariam por aquilo tudo, eles sairiam com vida dali, tá? E assim, nessa lição a gente vai estudar o que eles passaram, e não foi pouca coisa, né? Mas só que Deus disse que eles sairiam com vida disso. Né? Por quê? Aí a gente entra até fazendo um link aqui no texto áureo nosso, né? Se você quiser olhar aí nessa revista, né? Paulo dizendo a Timóteo, eu sei em quem tem crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo ele sabia em quem ele cria, né? Paulo ele sabia em quem ele acreditava. Não eram nas circunstâncias que estavam ali ao redor, né? As circunstâncias de repente de desespero, a falta de direção, eles não tinham a referência de sol nem de estrelas, tempestade, ondas altas, enfim. Paulo ele não cria nas circunstâncias, né? Paulo ele sabia em quem ele cria. Então ele recebe esse recado, esse encorajamento, essa renovação do ânimo, das forças da parte de Deus, e ele transmite isso para o restante da tripulação ali do navio. Vamos seguir aqui na nossa palavra introdutória. Você pode acompanhar, tá, ou pela revista ou até mesmo pela tela. Aí, palavra introdutória. Esta lição reporta-se à viagem de Paulo a Roma, quando foi levado para ser julgado por César, como havia requerido, por ocasião da sua prisão em Jerusalém. Então, assim, nós já comentamos um pouco sobre isso aqui que ele falou no início da nossa lição, mas abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 25, nós vamos ler aqui do versículo 9 ao versículo 11. Eu botei aqui na tela também, mas eu não sei se fica um pouco pequeno, de repente para os irmãos lerem. Aqueles que quiserem abrir a Bíblia, eu espero um pouquinho. Atos 25, versículo 9 ao versículo 11. Diz assim: Então Festo, querendo agradar aos judeus, perguntou: Você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim? Paulo respondeu: Este é um tribunal oficial romano, portanto eu devo ser julgado aqui mesmo. O Senhor sabe muito bem que eu não fiz nenhum mal aos judeus. Se fiz algo para merecer a pena de morte, não me recuso a morrer.
Mas se sou inocente, ninguém tem o direito de me entregar a estes homens, eu apelo para César. Então aqui, irmãos, a gente pode ver aquilo que a gente até comentou ali no início. Paulo está sendo julgado por Festo, que era o governador, tá? Paulo está apresentando a sua defesa e Paulo apela, ele exige esse direito que ele tinha enquanto cidadão romano de ir até César. E o que eu percebo aqui, irmãos, lendo esses versículos, é que Paulo ele não temia a morte, ele não estava com medo da morte. Assim, a gente pode ver isso ao longo de toda a revista, estudando, né? A gente vê que Paulo ele passou por naufrágio, prisão, perseguição, batiam nele. Enfim, ele passou por diversas e diversas situações, né? Na carta que, por exemplo, Paulo ele escreve a Filipenses, no capítulo 1, Paulo ele diz que, eu vou até abrir aqui para os irmãos, para poder dizer a palavra certa, Filipenses 1, 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então eu percebo assim que Paulo, ele não tinha o medo de morrer, sabe? Inclusive a carta aos Filipenses ele escreve enquanto ele está numa prisão. Mas só que o que eu vejo aqui lendo esses versículos é que Paulo ali ele não admitia era essa injustiça por parte dos governantes, por parte da liderança, somente para poder agradar os judeus, somente para poder agradar aquela liderança dos judeus. Então, por isso, enquanto cidadão romano, não como quem temia a morte, mas como quem não queria sofrer uma injustiça dos governantes só para agradar uma liderança, Paulo, enquanto ele é cidadão romano, ele exige esse direito que ele tinha de que era ir até o imperador César. Era um direito, tá, dos cidadãos romanos que quando eles entendiam que estavam passando por injustiça em algum processo, era um direito deles na época de exigirem ir até César, até o imperador, na época que era César. E Paulo vai. E nas cartas de Paulo, irmãos, a gente consegue perceber, até mesmo na carta aos Romanos, que é uma carta que Paulo escreve, mesmo sem ter ido ainda a Roma, Paulo escreve essa carta antes dele ir, Paulo ele diz várias vezes que ele tem essa vontade de ir a Roma. Né? Ele escreve em Romanos mesmo, várias vezes ele fala, olha, meu desejo é estar com vocês, é ser encorajado pela fé de vocês e vocês pela minha, enfim. Várias vezes Paulo ele fala dessa vontade que ele tinha de ir a Roma. Né? Mas assim, eu não imagino que Paulo tinha vontade de ir a Roma enquanto prisioneiro. Né? Ele não imaginava que ele iria nessas circunstâncias. Né? Só que mais importante ainda, irmãos, do que a vontade de Paulo, essa vontade que Paulo tinha de ir a Roma, era a vontade de Deus. E a gente percebe, lendo o livro de Atos, que era da vontade de Deus que Paulo fosse a Roma. Atos capítulo 23, os irmãos não precisam abrir, mas Atos 23, versículo 11, quando Paulo está preso em Jerusalém, diz o seguinte, na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, novamente o Senhor encorajando Paulo, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então a gente vê aqui que era da vontade de Deus que Paulo ele fosse a Roma. Né? Então a gente percebe, irmãos, que a vontade de Paulo ela estava exatamente alinhada com a vontade de Deus. Imagine se porventura Deus fosse da vontade de Deus que Paulo fosse a Roma, só que Paulo insistisse em ir para Éfeso, por exemplo. Seria uma coisa completamente oposta, né, distinta. A vontade de Deus não se cumpriria, os propósitos de Deus não se cumpririam. Então eu vejo como que é importante, né, não só Paulo, mas nós, termos a nossa vontade alinhada com a vontade de Deus, nós termos os nossos ouvidos, termos o nosso coração sensível a ouvirmos, a entendermos e, acima de tudo, mesmo que não entendamos, a obedecermos à vontade de Deus, para que a nossa vontade esteja alinhada com a vontade de Deus, para que a gente possa cumprir os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Então a gente vê que a vontade de Paulo ela estava exatamente alinhada com a vontade de Deus, que era qual? Ir a Roma. E nessa lição agora a gente vai estudar tudo que eles passaram para poder chegar até Roma. Né? A gente vai ver que Deus ele tem um propósito, irmãos, em todas as coisas, mesmo em situações de tempestades, mesmo em situações adversas, em situações difíceis, Deus ele tem um propósito em todas as coisas. Vamos para o tópico 1.
tópico 1, tensão em alto mar. E logo 1.1 ele vai trazer o início da viagem. Vamos lá. 1.1 diz assim: juntamente com outros prisioneiros, Paulo foi entregue aos cuidados de um centurião chamado Júlio, da corte Augusta. Atos 27, versículo 1. Que bondosamente lhe deu permissão para ir ao encontro de seus amigos, a fim de que esses cuidassem dele. Atos 27, 3. Após alguns dias, seguiram viagem, e por se tratar de uma embarcação pequena, seguiram beirando a costa para evitar os ventos fortes do alto mar. Até então, irmãos, lendo aqui, eu percebo que era uma viagem tranquila. Eles estavam em uma embarcação pequena, eles foram, a revista que nos fala que eles seguiram beirando a costa para evitar os ventos fortes do alto mar, e aqui a revista nos fala que Paulo ele recebeu permissão, né, para ir ao encontro de seus amigos. Né? Paulo estava preso em Jerusalém, então aqui ele foi concedida a ele uma permissão para encontrar com alguns amigos dele que cuidassem dele, né, para que Paulo tivesse pelo menos condições físicas, vamos dizer assim, de prosseguir, né, não só físicas, mas espirituais também, de prosseguir essa viagem, né, que seria uma longa viagem até chegar em Roma. Eu trouxe aqui para os irmãos, eu vou botar aqui na tela, um mapa exatamente dessa viagem. Os irmãos vão conseguir visualizar aí, mas esse mapa ele tem no final da Bíblia também, na maioria das Bíblias tem, tá? Na primeira viagem missionária de Paulo, segunda, terceira, e a viagem de Paulo a Roma. Então, no canto direito do mapa, a gente vê de onde Paulo saiu. Canto direito bem aqui embaixo, a gente vê que Paulo ele saiu de Jerusalém. E percebe ali que eles foram sempre beirando ali a costa, tá? E o destino desse navio que eles estavam, dessa pequena embarcação, era Mirra. Então é uma viagem relativamente curta, assim, né? Eles foram beirando ali a costa, né? Até eles chegarem em Mirra, que aí vai entrar no que a revista vai chamar de a segunda etapa da viagem. Eu vou passar a tela aqui, mas às vezes eu posso voltar aqui nesse mapa se for preciso. A gente entra aqui na segunda etapa da viagem. E a revista vai dizer o seguinte: chegando ao porto de Mirra, destino do navio em que navegavam, foram transferidos para uma embarcação maior, que vindo de Alexandria, seguia para a Itália levando cereais. Devido às condições do vento e ao peso na embarcação, a viagem tornou-se lenta. Em consequência da perda de tempo, os responsáveis pelo navio decidiram seguir viagem mesmo cientes de que encontrariam dificuldades sérias. A Itália, na época, ela importava, né, ela comprava do Egito grãos, cereais. Tá? Então o Egito ele era responsável por abastecer a Itália nessa questão. Então esse navio era um dos navios que estavam saindo do Egito com cereais, tá, com grãos, e estava sendo levado para a Itália. E eles foram, tá, nesse navio, né, ali foi feita uma troca, né, os prisioneiros foram para esse navio. E o que eu percebo aqui, irmãos, é que a revista nos fala, né, que a viagem ela tornou-se lenta por conta do peso, né? Imagina que era um navio pesado por conta dos grãos e por conta da quantidade de pessoas, né? Depois a gente vai ver aqui na revista que eram muitos tripulantes ali, muitos prisioneiros. Então era um navio pesado e o navio estava viajando devagar. E por conta disso, os responsáveis pelo navio, eles decidiram seguir viagem, mesmo sabendo que eles enfrentariam dificuldades se viajassem naquela época. E o que eu quero dizer? Que nem sempre, irmãos, na nossa vida, a velocidade com que a gente vai em direção a alguma coisa, ela vai significar alguma coisa, né? Ela vai significar êxito, vai significar sucesso. Muito pelo contrário, aqui a gente vê que os responsáveis pelo navio, eles não se importaram com as condições climáticas, não se importaram com os avisos, com os alertas, e eles só pensaram na velocidade da viagem, em prosseguir viagem. Eles só pensaram nisso, e muitas das vezes isso não é o mais importante. Há momentos em nossa vida, há momentos em que a gente está indo em direção ao alvo, isso é o mais importante, indo em direção a Cristo, que é o nosso alvo,
mas há momentos em que a gente às vezes caminha um pouco mais devagar, há momentos em que a gente para, né, e repensa algumas coisas, a gente para ser cuidado em algumas coisas, né, e a gente vê que nem sempre a velocidade, né, é o mais importante. Aqui eles, a liderança, né, os responsáveis pelo navio, eles priorizaram a velocidade. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Atos 27. A gente vai ler bastante Atos 27 hoje, tá? A lição nossa fica bastante nesse capítulo. Então já deixa essa Bíblia em Atos 27 aberta, do versículo 9 ao versículo 12. Atos 27, do 9 ao 12. Diz assim: Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião de que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e ali passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Então, assim, irmãos, o que a gente percebe aqui? A gente vê um alerta que Paulo deu, tá, aos responsáveis ali do navio sobre o que eles enfrentariam se eles prosseguissem a viagem de acordo com as condições climáticas ali que estavam. E nos tempos antigos era contraindicado, né, não era indicado você viajar a partir de 15 de setembro, que era quando começava o inverno e as condições climáticas eram desfavoráveis, né? E Paulo, por ele ser vamos dizer, um veterano assim, em viagens marítimas, já tinha feito várias, ele alertou o pessoal sobre isso. Ele alertou os responsáveis pelo navio sobre isso, né, que era melhor eles ficarem seguros, né, mesmo que não seja em um porto ideal, mas seguros ali, do que eles viajarem e ficarem perdidos em um mar tempestuoso, né, um mar com condições desfavoráveis. Paulo ele fez uma sinalização para aqueles irmãos. Paulo ele acendeu um alerta para eles, né, e eles não se atentaram a isso. E na nossa vida, irmãos, a gente também tem que estar atento às sinalizações com que a gente se depara no meio da nossa caminhada cristã. Né? Às vezes há caminhos, há escolhas que fazemos, né, decisões que tomamos, pensamentos que temos, que Cristo ele nos alerta sobre isso, o Espírito Santo ele nos alerta. Assim como Paulo ele alertou aquele pessoal sobre isso, sobre o que eles sofreriam se viajassem daquele jeito, Cristo ele nos alerta sobre o que nós passaremos se fizermos determinadas escolhas nas nossas vidas. Né? A gente deve estar atento a essas sinalizações, a esses alertas. Né? A gente tem que estar atento ao que pessoas mais experientes, às vezes, do que nós em alguns assuntos nos falam, a ouvirmos conselhos, né? A não termos a mente fechada a ouvirmos conselhos, a não termos o coração endurecido em ouvirmos opiniões, conselhos, em recebermos ajuda. Nós devemos estar atentos disso. E também nós devemos não nos basearmos no que a maioria das pessoas vão dizer. A gente percebe aqui que a maioria das pessoas, ela era, né, no versículo 12 diz que a maioria era favorável a eles continuarem a viagem. Mas só que nem sempre, irmãos, a voz, vamos dizer assim, da maioria é a voz de Deus. Né? A maioria decidiu partir, ignorou o conselho de Paulo, e a gente vai ver no que isso deu lá na frente. Né? Então a gente tem que também tomar muito cuidado com o que a maioria diz para a gente. Né? A gente tem que estar sempre atento aos alertas, a gente tem que estar sempre atento às sinalizações, à voz do Espírito Santo nas nossas vidas. Né? E como ali eles não ouviram a voz de Paulo, a gente chega no tópico 1.3, que vai dizer que o inevitável acontece. Vou passar aqui para o tópico 1.3. O inevitável acontece. Acompanhe aí na sua revista. Tópico 1.3, o inevitável acontece. Tá? Então eles não ouviram os conselhos de Paulo, decidiram prosseguir viagem. Vamos lá. Lançando o navio ao mar, a viagem prosseguiu sem maiores intercorrências. O vento soprava brando, levando a embarcação como eles esperavam.
Porém, uma forte ventania mudou a situação. A nau que navegava serenamente foi de repente arrastada pela tempestade. Sem recursos para enfrentar aquele revés, a manobra foi interrompida, deixando os viajantes à deriva. Por 3 dias, os marinheiros lutaram contra a tempestade. Entretanto, apesar de todos os esforços, a situação piorava a cada instante. Então resolveram jogar uma parte da carga ao mar para aliviar o peso da embarcação. Só antes da gente concluir aqui, eu queria só fazer uma pontuação aqui com os irmãos, que assim que eles entraram, né, no mar, assim que eles resolveram prosseguir viagem, ali eles experimentaram uma sensação de calmaria, de repente uma leve sensação ali de sucesso. Pode ter até sido que nesse momento ali, enquanto aqui a revista nos fala, né, que a viagem estava tranquila, sem maiores intercorrências, pode ser até que muitos tivessem zombado ali de Paulo. Ó, Paulo, você falou pra gente que a gente ia passar por isso, por aquilo, que a viagem não era adequada, né, não era ideal a gente fazer, e olha aí, olha, não está acontecendo nada, sabe, está tudo tranquilo. Só que, e por um momento, sim, pareceu que as pessoas estavam certas e Paulo errado, né? Mas só que nem sempre, irmãos, as situações de calmaria, né, elas querem dizer que está tudo bem. Tanto lá quanto nas nossas vidas. E quando eu leio essa passagem, quando eu vejo esses acontecimentos, eu associo isso com o pecado, mas em que sentido que eu quero dizer? Quer dizer que porque eles passaram por um naufrágio, porque eles sofreram com tempestades, com ventos, com fome, isso quer dizer que necessariamente eles estavam em pecado ali? Não, não quer dizer. O fato de eu e você, na nossa vida, a gente passar por perdas, por problemas de saúde, por perdas de emprego, perdas de familiares, perdas financeiras, por momentos tristes, isso quer dizer que estamos em pecado? Não, não quer dizer. Mas como assim? O que eu quero dizer quando eu associo isso ao pecado? É porque muitas das vezes, irmãos, nós pecamos, eu e você, a gente peca, a gente desobedece à voz de Deus, a gente não fica atento aos alertas, a gente não fica atento aos sinais que o Espírito Santo ele fala aos nossos corações, a gente vai lá e a gente escolhe desobedecer, a gente escolhe errar, a gente faz as nossas próprias escolhas e até às vezes parece que está tudo bem. Assim como naquele navio, eles fizeram a escolha de prosseguir e parecia que estava tudo bem, que a viagem seria tranquila, que Paulo era o errado e eles eram certos. E às vezes na nossa vida parece que Deus está errado, né? Que a gente está certo nas escolhas erradas que nós fazemos, em escolher o pecado, em desobedecer à voz de Deus. A gente experimenta de repente, às vezes, uma situação de uma falsa paz, de um vento brando, né? de uma calmaria. Só que o destino final, irmãos, que aquele navio teve foi o naufrágio. E o destino final das nossas vidas, enquanto escolhermos o pecado, enquanto escolhermos desobedecer à voz de Deus, não darmos ouvido ao que o Espírito Santo nos diz, é a morte, é o naufrágio das nossas vidas, né? É a perdição, é ficarmos à deriva do vento, à deriva das ondas, à deriva das tempestades. Então a gente deve sempre ter cuidado com as escolhas que nós fazemos, a gente deve ter cuidado com situações de calmaria, porque nem sempre quer dizer que está tudo bem. Só que a gente deve ter muito cuidado em ouvir a voz de Deus, em obedecer à voz de Deus, em escolhermos isso diariamente, e não em fazermos as nossas próprias escolhas. Que por mais que às vezes pareça que está tudo bem, lá na frente o final é morte. Lá na frente, né, o final é naufrágio. Então fica esse alerta para a minha vida, fica esse alerta para a sua vida nessa manhã, né, que estejamos atentos à voz de Deus. Né. E continuando até aqui no 1.3, né, o último parágrafo aqui, né, ele vai nos dizer que pesadas nuvens cobriram os céus por vários dias, deixando os marinheiros sem pontos de referência. Eles não viam o sol, nem as estrelas, tudo era escuridão. Em tão dramática situação, todos perderam a esperança de se salvarem. Então olha o que a desobediência, olha o que não ouvir a voz de Deus trouxe para aquele navio, trouxe para aquelas pessoas, né?
Em primeiro lugar, trouxe uma sensação de segurança, talvez assim, né? Uma falsa segurança, né, para eles, uma falsa paz, uma falsa calmaria. Só que logo depois veio o perigo, né? Logo depois veio até uma sensação de impotência deles, né? Porque eles viram que eles não conseguiam fazer nada, que tudo que eles faziam não dava certo, que eles estavam sem ponto de referência, sem sol, sem estrelas, tudo coberto, viram que eles não podiam fazer nada. Até que eles resolvem jogar uma parte da carga, né, no mar. Trouxe prejuízo para eles. E por fim trouxe falta de esperança, porque tudo era escuro, não tinham referência nenhuma, eles não conseguiam mais fazer nada, e isso trouxe com certeza, né, uma falta de esperança para todo aquele povo. Então olha as consequências da desobediência, né, à voz de Deus. Olha o que isso trouxe para eles. Só que mesmo em meio a essa situação de caos, mesmo em meio a tudo isso que aconteceu, há o que a revista trouxe aqui no tópico 1.3.1, a confiança do homem de Deus. Mesmo em meio a situações de caos, há a confiança do homem de Deus. Então acompanhe aí na sua revista, o tópico 1.3.1. Paulo não se deixou vencer pelas circunstâncias desfavoráveis. Colocou-se em meio àquelas pessoas para transmitir-lhes palavras de conforto. O apóstolo recordou a advertência que fizera de não partirem de Creta e, com a autoridade de quem sabe o que faz, disse que ninguém perderia a vida naquela viagem. Então, revelou-lhes que o anjo do Senhor naquela noite lhe aparecera e afirmara que todos chegariam a Roma. E a gente vê que Paulo ali, ele faz, né, dentro desse contexto ali, ele faz algumas intervenções, vamos dizer assim, né, para o povo. Primeiro ele diz, né, que olha, eu avisei a vocês de que a gente não deveria partir, sabe, que era mais seguro que a gente esperasse. Só que logo depois de ele dizer isso, ele encoraja o restante da população, né, da tripulação, perdão, como a gente já até leu antes, né, ele recebe esse recado de Deus, de que eles chegariam, de que eles não perderiam a vida, de que eles chegariam a salvo, e Paulo ele encoraja o restante ali da tripulação, né? Porque a confiança de Paulo ela não estava naquelas circunstâncias, né? Que eram circunstâncias de caos, circunstâncias totalmente desfavoráveis. A confiança de Paulo ela estava totalmente em Deus, né? E mais para frente aqui a gente vai ver algumas outras intervenções, né? Alguns outros levantamentos que Paulo faz com o desenrolar das situações, tá? Vamos para o nosso tópico 2, e aqui é bem uma narrativa, esse tópico 2 do que aconteceu logo depois, né, das circunstâncias terem ficado tão desfavoráveis assim. Tópico 2 que diz o naufrágio. Acompanhe aí na sua revista ou na tela aqui. Diz assim: na 14ª noite de viagem, sendo ainda arremessados de um lado para o outro, os marinheiros suspeitaram que pudesse haver terra por perto. Então lançaram um prumo às águas e constataram um fato de que havia terra por perto. No entanto, temendo colidir contra algum rochedo, jogaram âncoras ao mar para dar segurança ao navio. Mais uma vez, Paulo deu instruções ao centurião e aos soldados, convicto de que tudo acabaria bem. Convicto de que tudo acabaria bem, o apóstolo animou os marinheiros a se alimentarem, no que foi obedecido. Recobrados os ânimos, retornaram ao trabalho e, por ordem do comandante, lançaram o restante da carga de trigo ao mar. Na manhã do 15º dia, avistou-se terra à distância. As cordas das âncoras foram cortadas e o navio foi deixado à deriva. Não demorou muito, e a embarcação encalhou em um banco de areia. Tá? Então aqui a gente percebe que quando a gente lê essas passagens aqui no final de Atos 27, a gente vê mais outras situações que Paulo ele faz mais intervenções. Primeiro ele diz ali, né, que os marinheiros, assim que eles viram que tinha terra por perto, o que os marinheiros quiseram fazer? Eles quiseram baixar o bote e fugir. E Paulo alertou o restante ali da tripulação de que se eles fizessem aquilo, o restante da tripulação não iria sobreviver, ia morrer todo mundo. Então eles impediram, né, os marinheiros de fugirem no bote, né, eles cortaram ali a corda.
Então essa foi a primeira intervenção que Paulo fez. E logo depois, ele animou todo mundo a se alimentar. Muito provavelmente ali o pessoal tenso com aquela situação, né? Às vezes talvez até meio enjoado, né? Barco de um lado para o outro, 14 dias de viagem, sem esperança, o pessoal estava sem comer, e Paulo ali ele se levanta de novo, ele incentiva o pessoal a comer, a se alimentar. E eu percebo aqui, irmãos, que homem de Deus que Paulo era, sabe? Paulo ele tem esse perfil de liderança, sabe? Mas Paulo ele tinha uma inteligência muito grande, ele era um homem de um bom senso muito grande, né? Ele conseguia aliar, né, juntar tanto a sua fé com as boas obras, né? E aqui a gente vê isso, né? Paulo tomando essas atitudes de liderança, né? Incentivando o restante da tripulação, dando conselhos, alertando, né? A confiança que Paulo tinha em Cristo, a fé de Paulo em Cristo, no Deus dele, ela não cegou Paulo. Porque Paulo, muito bem, ele poderia falar, ah, não, poxa, eu creio em Deus, eu creio que isso tudo vai passar, a gente vai conseguir chegar em terra firme, ficar salvo. Ele ficaria de braços cruzados lá esperando, sabe? Mas não. Paulo ele aliava a sua fé com as suas obras. A fé de Paulo ela não cegou ele a ponto dele ficar lá parado, só esperando as coisas acontecerem. Muito pelo contrário. A fé de Paulo ela abria os olhos dele para que ele agisse, para que ele tomasse as atitudes direcionado, claro, por Deus. Só que a fé dele abria os olhos dele para isso, né? A fé de Paulo ela abriu os olhos dele para enxergar que lá no início as circunstâncias não eram boas para navegar. A fé de Paulo abriu os olhos dele para que se ele alertasse que se os marinheiros descessem, né, fossem embora, eles não iriam sobreviver. Para ele alertar o pessoal a comer, incentivar o pessoal a comer, a se alimentar. Então Paulo assim, ele não ficava parado, sentado, sem fazer nada. Ele era um homem de atitude, ele era um homem inteligente, um homem de bom senso. Né? A fé de Paulo ela caminhava juntamente ali com as boas obras com que ele praticava. Né? Ele colocava a fé dele em ação, a fé dele em prática. Né? E a gente vê então aqui que o navio encalhou em um banco de areia. Chegando no tópico 2.1, acompanhe aí na sua revista, o tópico 2.1, tem por título uma tomada de posição que diz assim: antes de deixarem o navio, os soldados resolveram matar os prisioneiros para evitar que alguns deles fugissem. Por que isso? Porque, de acordo com as leis romanas, né, se os soldados que eram responsáveis por um prisioneiro, se aquele prisioneiro fugisse, o soldado se responsabilizaria no lugar dele. Então os soldados ali quiseram matar os prisioneiros com medo deles fugirem. Tá? Mas querendo impedir que Paulo fosse morto, o centurião discordou da ideia dos soldados e ordenou que todos nadassem à terra firme. Assim todos chegaram a salvo. Então, irmãos, como Deus prometeu, todos chegaram salvos em segurança. Tá? E aí a gente chega no nosso tópico 3, que diz a boa acolhida em Malta. Diz assim: Lucas dá-nos ciência de que os náufragos foram acolhidos com generosidade pelos nativos da ilha de Malta. Estes logo acenderam uma fogueira para aquecer os recém-chegados. Abra sua Bíblia. Agora a gente chegou em Atos 28. Acabamos Atos 27. Chegamos em Atos 28. Abra sua Bíblia em Atos 28, versículo 1 e o versículo 2. Diz assim, Atos 28, 1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então aqui eu percebo, irmãos, que voltou a surgir esperança para aquelas pessoas. Sabe? A esperança apareceu de novo. Eles chegaram numa ilha, chegaram em terra firme, depois de muitos dias de viagem, muitos dias no mar. E ali a Bíblia nos fala que eles foram até bem acolhidos, né? Eles foram cuidados, porque estava frio, né? Era inverno. Então acenderam fogueira, né? Cuidaram deles ali. Né? E quando a Bíblia aqui nos fala de bárbaros, na verdade não são aquelas pessoas, aquela imagem que a gente tem de pessoas rudes, né? Não é isso. Bárbaros na época eram as pessoas que não falavam grego, tá?
Então, por isso que aqui a Bíblia chama eles de bárbaros, o povo da ilha de Malta. Então a Bíblia nos diz que ali eles foram bem cuidados. Então eu imagino que tenha começado a surgir esperança para aquele povo, né, para aquela tripulação. E seguindo aqui no tópico 3.1, salvo da morte mais uma vez, diz assim: Paulo juntou gravetos e quando os colocou no fogo, uma víbora que fugia do calor prendeu-se à sua mão. Ao ver aquela cobra venenosa prendendo na mão do apóstolo, os nativos começaram a falar entre si: certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Paulo, sem qualquer preocupação, simplesmente sacudiu a serpente no fogo. Os malteses pensaram que o apóstolo incharia ou morreria em decorrência do veneno da víbora, mas vendo que nada lhe acontecia, passaram a considerá-lo um deus, com D minúsculo. Então, eu vejo aqui que Paulo ele começa a servir aquela comunidade, né, no tópico 3.1. Né, e Paulo, assim, ele já tinha lá no navio demonstrado aquele perfil de liderança, né, que a gente comentou, de se levantar e impedir que os marinheiros fugissem, e orientar o pessoal que não era adequado navegar, incentivá-los a se alimentarem. Paulo já tinha demonstrado esse perfil de liderança lá. E Paulo novamente ele demonstra aqui, né, pegando, juntando gravetos, colocando no fogo para poder manter o fogo ali aceso, né? E o que mais me chama a atenção, irmãos, nisso tudo aqui, é que Paulo, ele era um líder da igreja. Paulo, ele foi responsável ali pela pregação do evangelho, por pregar Cristo em todo o Império Romano, pela pregação aos gentios. Ele encorajou, exortou, admoestou igrejas em todos os cantos do Império Romano. Ele nitidamente ele era um líder da igreja. E olha o que Paulo ele estava fazendo, catando graveto para poder manter a fogueira acesa, para poder aquecer todas aquelas pessoas. Paulo, um líder da igreja, responsável pela pregação do evangelho em todo o Império Romano, que a gente já viu no mapa, tamanho do Império Romano, um líder da igreja, catando graveto, servindo os irmãos, servindo aquela tripulação daquele navio. E o que eu aprendo com isso, irmãos? Que não existe tarefa pequena para a gente que é servo de Deus, sabe? A gente nunca pode olhar para algum serviço no reino de Deus, e quando eu falo no reino não quer dizer necessariamente dentro da igreja, né, dentro das quatro paredes da igreja, mas no reino de Deus como um todo. Não há serviço pequeno. Nada, sabe, não há uma coisa que a gente possa olhar e falar, ó, não, isso é pequeno para mim, sabe? Deus me chamou para fazer umas coisas maiores, Deus me chamou para fazer coisas grandes. A gente não pode dizer isso, a gente não pode olhar para uma atividade, para algum serviço, para a oportunidade que temos de servir os nossos irmãos, de servir a nossa comunidade e olhar e achar que essas coisas são pequenas. Paulo, ao mesmo tempo, ele demonstra uma atitude ali de líder, uma atitude de liderança e uma atitude de servo. Então, irmãos, eu aprendo muito com isso, muito com essas atitudes de Paulo, que não há serviço pequeno, não há tarefa pequena. A gente não pode olhar e dizer que Deus não me chamou para isso, isso é pequeno para mim, Deus me chamou para algo maior, Deus me chamou para uma obra que eu vou ficar à frente, que eu vou ser visto, meu Deus. Não. Não há serviço pequeno. Paulo ali, o líder da igreja, líder responsável pela pregação ali em todo aquele território, estava catando graveto para poder manter a fogueira acesa ali e aquecer todas aquelas pessoas. Olha que exemplo, irmãos. Que exemplo para nós. E a revista que segue no 3.1.1, vou botar aqui na tela, pronto para o trabalho. Olha como Paulo ele continua servindo aqueles irmãos, né? Durante os 3 meses em que o apóstolo permaneceu em Malta, Deus operou muitos milagres por seu intermédio. Estando enfermo o pai de Públio, que era o governador da ilha, Paulo foi visitá-lo e, orando, o homem foi curado. Sua fama espalhou-se por todos os lugares da ilha, de modo que um grande número de pessoas enfermas foi procurá-lo para saber a cura dos seus males. Quando estavam para embarcar, os malteses, em reconhecimento, ofereceram aos navegantes tudo o que era necessário para a viagem. Então Paulo ali está servindo aquela comunidade, né? Ele operando milagres, curou o pai do governador da ilha. Com certeza ali Paulo, em meio a tudo isso, estava pregando a palavra de Deus, estava pregando Cristo.
E por fim, antes deles partirem, Paulo e toda aquela tripulação, eles receberam tudo o que eles precisariam para prosseguir a viagem, né, para seguir dali até Roma. E diante de todos esses acontecimentos, né, do milagre ali deles terem sido salvos, né, do naufrágio, do acolhimento que eles tiveram na ilha, da receptividade que eles tiveram, eu percebo que Deus ele tem um propósito em todas as coisas, em todas as situações. Uma situação de tempestade, uma situação de naufrágio, em que não havia esperança, em que todos achavam que iriam morrer, em que muitas vezes a gente não entende o porquê de alguma coisa acontecer na nossa vida, das coisas não acontecerem da forma com que esperamos. Tenho certeza que aquelas pessoas não esperavam chegar em Roma naquelas circunstâncias, naquela situação, passar por isso tudo. Nas nossas vidas, quantas vezes as coisas acontecem de formas com que não esperamos, né? A gente passa por algumas circunstâncias difíceis, situações difíceis, mas eu quero te dizer que em todas as coisas, Deus ele tem um propósito nela. E assim foi com a vida deles ali. Deus tinha um propósito em levá-los até ali a ilha de Malta, nem que esse propósito tenha sido curar a vida do pai do governador ali da ilha, do pai de Públio. Mas a gente vê que Paulo ali, ele pregou Cristo para aquelas pessoas, sabe? Talvez se essas coisas não tivessem acontecido, dificilmente, né, a gente não sabe em que circunstâncias a mensagem do evangelho chegaria ali até aquela ilha. Pode ser que não chegasse ou demorasse muito a chegar, não sei. Só que Deus ele tem um propósito. Deus tinha um propósito em levá-los até aquela ilha de Malta, né? E os propósitos de Deus eles não foram frustrados por uma tempestade, eles não foram frustrados por um vento, né? E eu até digo que não foi a tempestade, não foi o vento, não foram as ondas que levaram o navio até a ilha de Malta, mas foi a poderosa mão de Deus que levou eles para lá. Porque em todas as coisas, Deus tem um propósito nelas. E se a gente chegar aqui no tópico 3.2, a revista vai falar para a gente do fim da viagem. Que diz assim: assim que as condições náuticas foram restabelecidas, os navegantes partiram de Malta em direção a Roma em outro cargueiro vindo de Alexandria, que ali se refugiara para invernar. Antes de chegar àquela cidade, o navio fez escala em outros portos. Chegando notícias da presença de Paulo em Roma, muitos cristãos dirigiram-se para a cidade a fim de cumprimentá-lo. Então a gente vê aqui que Paulo finalmente ele chegou a Roma, né? Que era uma coisa que ele desejava, né? Que era uma coisa que ele ansiava. E ali ele se encontra, né, com os irmãos. Muitos cristãos se dirigiram para a cidade para cumprimentar Paulo, para receber Paulo. E esses eram os irmãos para quem Paulo tinha escrito a Epístola aos Romanos, né? Mas só que Paulo ainda não conhecia aquelas pessoas, né? Paulo escreveu Romanos sem ter ido lá. E Paulo foi recepcionado ali por esses irmãos, né? E o livro de Atos, irmãos, ele vai terminar contando para a gente um pouco de como foi esse início ali de Paulo em Roma, né? Se a gente chegar aqui no tópico 3.2.1, Lucas ele vai falar um pouco para a gente ali de como foi esse início de Paulo ali em Roma. Paulo ainda era prisioneiro, tá? Mas acompanhando aqui na revista, deixa eu botar na tela, 3.2.1. Diz assim: Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Então ele ainda era prisioneiro, tá? Só que ele morava por conta própria, por isso que a revista aqui fala que chama de condição privilegiada, tá? Ele não era um prisioneiro que estava num cárcere, numa cadeia lá. Ele estava em uma casa, imagino assim, né? E com a custódia, né? Sob a custódia de um soldado, tá? 3 dias depois de chegar a Roma, o apóstolo convocou líderes judeus para lhes relatar o acontecido. Estes disseram desconhecer as acusações feitas a Paulo, mas também disseram que gostariam de ouvi-lo, porque em todo lugar havia gente falando contra os do caminho. Paulo, então, em um dia pré-determinado, diante de um grupo ainda mais numeroso, deu explicações aos seus ouvintes e testemunhou de Jesus, baseado na lei e nos profetas. Alguns creram, outros não. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que alugara. Mesmo vivendo sob os olhos de um soldado, ele não cessou de transmitir a mensagem de salvação
a todos quanto iam vê-lo. Então o que eu vejo aqui, irmãos, é que o ministério de Paulo ele prosseguiu. Ele estava em plena atividade, vamos dizer assim, né? Paulo ele estava algemado, ele estava recluso numa casa, né, sob a custódia de um soldado. Só que a palavra de Deus ela não estava algemada. A palavra de Deus ela não estava presa, né? E Lucas termina o livro de Atos contando para a gente que Paulo ele continuou ensinando a palavra de Deus. Paulo ele ensinava com intrepidez. Paulo ele ensinava sem impedimento. Então a gente percebe ali essa condição que Paulo tinha, que mesmo sendo prisioneiro, ele estava em casa, sob a custódia de um soldado, mas só que ele continuou anunciando a palavra de Deus. Tanto é que ele convocou líderes judeus. Eu imagino que pessoas iam ver Paulo, e Paulo tinha a oportunidade de ensinar, de pregar a Cristo, né? E eu vejo, irmãos, eu entendo, né, chegando aqui no final do livro de Atos, que todas as coisas, como eu falei no tópico anterior, em todas as coisas Deus ele tem um propósito. Dentro dessa prisão, aqui que Paulo estava, em Roma, em casa, né, mas era uma prisão, ele estava recluso, Paulo ele escreveu cartas para as igrejas que ele não podia visitar de novo, né, não podia viajar. E hoje essas cartas, elas fazem parte da Bíblia, né, elas fazem parte aqui das Escrituras. Então talvez se Paulo, de repente, não tivesse preso, né, se ele pudesse visitar todas as igrejas sempre, será que ele escreveria essas cartas? Sabe, então, em todas as coisas Deus tem um propósito, sabe? E esse propósito até ele nos alcançou até nos dias de hoje, né? Ele nos abençoa nos dias de hoje, né? Dentro dessa prisão, ali Paulo escreveu Efésios, Paulo escreveu Colossenses, Paulo escreveu Filipenses, Paulo escreveu Filemão. 4 livros, né, que Paulo escreve dali. E o livro de Atos, Lucas ele não diz para a gente o que aconteceu depois disso. Né? Depois de Paulo estar preso, Lucas encerra o livro de Atos assim. Só que quando a gente lê essas outras epístolas que Paulo escreveu lá da prisão, Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão, a gente consegue perceber ali algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, Paulo ali em 2 anos, ele evangelizou a guarda pretoriana, ele evangelizou os soldados que tomavam conta dele, ele evangelizou a guarda, a igreja de Roma passou a pregar com mais ousadia. A gente vê que logo depois, eu não vou ler essas passagens aqui porque senão ficaria muito extenso, tá? Estão em outros livros, né? Esses livros que eu citei. Mas a gente vê que Paulo ele é solto e ele continua o seu trabalho, né, de evangelização, ele continua o seu trabalho missionário, ele faz o que chamam de 4ª viagem missionária. Depois Paulo ele é capturado novamente, né, e depois sim ele fica em uma masmorra até quando ele é morto, no ano de 67. Mas olha quantas coisas Paulo fez por conta dessa prisão em Roma, as epístolas que ele escreveu, a oportunidade que ele teve de evangelizar a guarda, né, de pregar o evangelho ali para a guarda pretoriana, para aqueles soldados, para aquelas pessoas. A igreja de Roma passou a pregar com mais ousadia, com mais intrepidez, muito provavelmente encorajados pelo exemplo, encorajados pelos ensinamentos que Paulo trazia para eles, né, de tudo que Paulo tinha passado. Então, olha que homem que era Paulo, né? Glória a Deus pela vida de Paulo. Como que mesmo essas circunstâncias, né, de prisão, como elas serviram num contexto geral assim para abençoar as pessoas e nos abençoa até os dias de hoje, né, através dos escritos dele, né? E assim encerra o livro de Atos, né, só citando que Paulo ficou preso ali em Roma. E a gente chega na nossa conclusão aqui da nossa revista, nossa conclusão 4, que diz assim: o homem que não transferia a responsabilidade de seus atos para ninguém, revelou-se uma personalidade digna de ser imitada. Sigamos, pois, o exemplo daquele que se colocou como instrumento nas mãos de Deus para fazer com que o Evangelho chegasse até nós. É aquilo que eu citei para os irmãos no tópico anterior, né? Paulo ele estava preso em casa, né? Mas ele estava ali, né? Recluso. Só que a palavra de Deus ela não estava. A palavra de Deus ela era livre, é livre. A palavra de Deus ela era pregada, né, através da boca de Paulo, né. As mãos dele estavam amarradas, mas a sua boca não, né. Então Paulo ele continuou essa pregação do Evangelho, né. Essa cadeia não impediu Paulo de continuar a pregação do Evangelho. E nos dias de hoje, irmãos, assim, em uma época em que a gente vive
claro que não de prisão, né, mas em que a gente está um pouco recluso, né, por conta da pandemia, por conta dessa situação de saúde, né, que é bem difícil que estamos enfrentando. Estamos mais reclusos em casa e não estamos da forma com que gostaríamos de estar, né, próximos, juntos, né, da forma com que nós gostamos, né, indo à igreja, nos reunindo, nos encontrando. Hoje estamos um pouco mais reclusos, estamos em casa, e o que eu quero dizer com isso? Que a palavra de Deus ela não está reclusa, a palavra de Deus ela não está presa dentro de quatro paredes. Hoje eu e você, a gente tem a oportunidade, né, através da tecnologia, de pregarmos a palavra de Deus, de mandarmos a mensagem para alguém. Hoje nós temos a oportunidade de ligarmos para alguém, de acessarmos a internet e ali assistirmos vídeos, assistirmos pregações, assistirmos louvores, de estudarmos, de fazermos cursos, de lermos a palavra de Deus. Nós temos a oportunidade de passar isso para as pessoas, sabe? Esse vídeo da IBD, por exemplo, você pode pegar e encaminhar para alguém, sabe? Os vídeos dos nossos devocionais, dos nossos cultos, dos louvores, sabe? Essa pandemia que a gente vive, ela não nos impede de pregar a palavra de Deus, né? Nós estamos sim em casa, né? Estamos reclusos dentro aqui de quatro paredes, mas isso não nos impede de pregar a palavra de Deus. O mesmo Espírito que agia na época, na vida de Paulo, que agiu na vida daqueles primeiros irmãos, dos apóstolos, ele age hoje na minha e age na sua vida. Então, irmãos, pregue a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus que é viva, a palavra de Deus que transforma, a palavra de Deus que é atual, a palavra de Deus que é suficiente para mim, que é suficiente para a sua vida, que é suficiente para a vida de todos. É a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus em todo o tempo, de todas as formas que você puder, sabe? Não deixe que isso te impeça, sabe, de pregar a palavra de Deus, porque essa palavra, ela pode transformar a minha vida, ela pode transformar a sua vida, ela pode oferecer um caminho para aquele que está perdido, ela pode oferecer salvação para aquele que está perdido. Então, em todo tempo, querido, em todo tempo, pregue a palavra de Deus. E nós chegamos assim no final da nossa lição, sabe? Eu queria te encorajar com isso, sabe? É você compartilhar esse vídeo ou algum outro vídeo, sabe? Para alguém que você sabe ele que precisa ouvir a palavra de Deus, que precisa ser encorajado, que precisa ter o ânimo renovado. Ou para aquela pessoa que não conhece da palavra de Deus ainda, sabe? Que ela precisa de um caminho, precisa de direção. Cristo é o caminho, Cristo é a pessoa que vai trazer vida para a vida dessa pessoa. Então compartilhe a palavra de Deus, compartilhe algum vídeo com ela. Em todo o tempo, querido, pregue a palavra de Deus. Então que Deus te abençoe, que você tenha um restante de domingo abençoado, que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Tá? Mais tarde nós teremos o nosso culto da família, ao vivo aqui no YouTube também. Você acompanhe o culto, sabe? Novamente, compartilhe com alguém que precisa ouvir, com alguma pessoa, tá? E que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana em nome de Jesus.